Começa agora o programa Momento Espírita, feito especialmente para você, amigo ouvinte. Uma produção do Conselho Regional Espírita 9, na Rosário FM, todos os domingos de 11 ao meio-dia. Aqui você sintoniza o amor. Olá, amigo ouvinte, bom dia. Eu sou Marcos Índio do Reis, estarei com vocês até o meio-dia para levar mais uma mensagem do Evangelho de Jesus. Hoje o tema a ser discutido, ser refletido, serão as bem-aventuranças. Como fazemos todo domingo, iremos fazer agora a prece inicial. Mestre Jesus, te agradeço a tua permissão em destaque seu nome aqui no estúdio da Rosário FM para mais uma vez poder levar a mensagem do Evangelho. Te pedimos sua inspiração, do Espírito de luz, assistência, sabedoria, para que eu possa conduzir bem o programa e de maneira inteligível, compreensível. E que possamos a cada dia seguir esses conselhos que serão refletido aqui no programa, para que atinjamos as bem-aventuranças. Que assim seja. Bom, amigo ouvinte, há mais de 2000 anos, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão dirigido, em especial aos sofredores, oferecendo-lhes a esperança de dias melhores. Nesse contexto, o espírito de todas as pessoas que já exercitam os olhos de ver encontram nelas uma rota de redenção espiritual. As bem-aventuranças, nada mais, nada menos, foi um roteiro deixado por Jesus Cristo para que possamos comportar-se de maneira adequada moralmente, né? E assim, seguindo esse roteiro, no futuro,
atingirmos, né, o reino dos céus, atingirmos a tão felicidade sonhada, porque temos que lembrar que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então passamos por aflições, por sofrimentos, é lógico que uns mais do que outros, consequência da lei de causa e efeito, de ação e reação, né? O mecanismo da lei de ação e reação, ou seja, nada de errado que fizermos fica impune aos olhos de Deus. Deus não nos pune por vingança, mas Deus nos pune para que possa nos corrigirmos e evoluirmos, porque o fim, né, de tudo isso é a gente atingir um dia a perfeição. Por isso que a gente vai ter que passar várias vezes, por várias reencarnações, para a gente continuar nosso caminho evolutivo, né? E a multidão a quem Jesus se dirige são os cansados e os oprimidos pelo peso das provações, que esperançosos aguardam o momento de melhoria evolutiva com Cristo. Considerando o texto evangélico, registra o irmão X, difundidas as primeiras claridades da boa nova, né, que Jesus nova a verdade, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com seu mestre. Todos queriam o auxílio de Jesus e o benefício imediato da sua poderosa virtude, né? Para esses espíritos saturados de sofrimento, quanto para nós, aplicam-se os esclarecimentos que Jesus transmitiu a Levi. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quem governa o mundo é Deus e o amor não age com inquietação. Então esses vencedores que ele se refere na terra já são aqueles, né, que são felizes porque dão mais valor às coisas materiais e conquistam, né? Então essa mensagem foi dirigida àqueles sofredores, né, que estão passando por provações e expiações. E aquele que souber enfrentar as provas e expiações com resignação alcançará o reino dos céus. Lá adiante eu vou explicar o que significa o reino dos céus, né? Melhor entendimento. Mais adiante continua Jesus em suas elucidações ao apóstolo. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária, ou seja, através de várias reencarnações que temos que passar até atingir a perfeição, né? Até a purificação da alma. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Estes quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, essas bem-aventuranças foram especialmente dirigidas para aqueles que estavam vivendo aflição, né, sofrendo. E é o caminho que Jesus ensinou para que possamos segui-lo. E se seguirmos esse roteiro deixado por Jesus, só assim poderemos alcançar a tão felicidade sonhada. Porque, lembro mais uma vez, a Terra, a felicidade não era aqui desse nosso planeta, porque nós estamos ainda no estágio de prova e expiações. A Terra é um hospital, e o hospital só é internado no hospital quem é doente. Não doente assim fisicamente, eu falo doente da alma, espiritualmente, né? Porque nós somos cheios de imperfeições. E para isso, para que a gente possa seguir esse roteiro deixado por Jesus, né, das bem-aventuranças,
precisamos, em primeiro lugar, ser humildes. A humildade é uma virtude que fala por si só. Então, quem é humilde não sai por aí espalhando, eu sou humilde, porque a humildade já fala por si só. E só através da humildade nós alcançaremos outras virtudes, né? Porque nós vamos reconhecer o estado que nós nos encontramos. Através da humildade, reconheceremos que nós somos imperfeitos e vamos procurar a cada dia nos autoconhecer. E só nos autoconhecendo é que vamos descobrir, identificar nossas imperfeições e procurar combatê-las. Só assim poderemos conseguir evoluir espiritualmente, né? Então, a humildade acima de tudo. Bom, quem efetivamente deseja ajudar necessita elevar-se. Elevação que define segurança, autoridade sem perda da humildade. A subida ao monte indica esforço, capacitação, saber colocar-se acima, isto é, com humildade, adequação e nível de entendimento dos que necessitam de auxílio e esclarecimentos. No ato de assentar-se, o Mestre Jesus promove o necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender à grande massa que se eleva pelos fios da fé e da esperança, estabelecendo-se então um vigoroso processo de sintonia. Vemos na frase: aproximaram-se os discípulos, a capacidade de saber valer-se das boas oportunidades oferecidas pelas circunstâncias em razão da misericórdia divina. É no campo fértil das ocorrências diárias que se manifestam as bênçãos do Criador em favor das criaturas, canalizando recursos de aprendizagem necessários ao trabalho de crescimento espiritual. O aprendizado do discípulo foi veiculado por Jesus, que, aproveitando as circunstâncias, orientou com sabedoria. Então, é no dia a dia, na nossa convivência diária, em família, no trabalho, né? Nos ciclos nossos sociais, de amizades, é que a gente tem que procurar se conhecer, que a gente vai descobrindo quem somos nós, né? E a gente tem que ter, e acima de tudo, a virtude principal, na minha opinião, é a humildade. Porque só através da humildade a gente vai procurar, a gente vai conseguir descobrir quem somos nós. Nos conhecemos, né? Identificando nossas imperfeições no dia a dia e procurando combatê-las. E assim, a cada dia, nos melhorando espiritualmente. E abrindo a boca, os ensinava dizendo... Então, todos nós sabemos que a boca, além da função ligada ao início do processo digestivo, é o instrumento de manifestação da palavra. Neste sentido, os ensinos de Jesus derramavam amor e profundas vibrações de consolação à multidão, além de estimularem valiosas induções ao estudo e ao trabalho daqueles que se mantinham sintonizados com as suas orientações. O esclarecimento emoldurado pelo carinho, pelo envolvimento afetivo de Jesus, tocava a quantos já se achavam predispostos às mudanças, empenhados na própria melhoria espiritual. Vemos assim que a fala é o mais importante veículo de comunicação educativa de que dispomos. Com a fala denegrimos, caluniamos, ironizamos, amaldiçoamos, abençoamos ou ensinamos, educamos. Então a palavra ilumina, ela convence, edifica e converte. Penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize. Basta que seja a expressão da verdade, né? Então, amigo ouvinte, então a gente tem que procurar no dia a dia, né, na convivência familiar, com nossos amigos, no trabalho, a gente procurar colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, né? A gente tem que ter humildade. A gente vai ver lá na frente, nós temos que ser misericordiosos com o nosso próximo, né? Procurando cultivar a paz, etc, etc. Vamos agora, antes do nosso intervalo, aqui, fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores culturais. Ótica Torres, Avenida Luiz Fernandes Serra, número 96 Centro, telefone 3251-1809. Há 43 anos, cuidando da sua visão.
Casa das Frutas, Rua Alfredo Raine, número 88, no centro. Fone 75-3251-1076. Delicatessen Flor da Chapada, Rua Rubens Ribeiro, número 27. Telefone 3251-1832. Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo. A Avenida Luiz Fernandes Serra, número 121, no centro. Fone 75-3251-7369. 1000 watts, Rua Flávio Silvani, número 81 e Rua da Estação, número 60. Telefone 75-3251-2278 e 3251-3190. Âncora Boa Toda, Rua Rui Barbosa, número 1765, na Escurinha. 75-3251-1532. Olá, amigo ouvinte, estamos de volta após o anúncio dos nossos apoiadores culturais, né? Então, Jesus Cristo, quando subiu no monte e falou para a multidão, ele anunciou 8 bens que constituem o roteiro do comportamento moral que deve ser da humanidade. A primeira bem-aventurança, quando ele anunciou, ele falou: bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. O que significa a expressão bem-aventurados? Significa os felizes sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Então, os simples que ele fala são os pobres de espírito, né? Então Jesus não entende os baldos, o pobre de espírito não entende ele, os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino do céu e não para os orgulhosos. Esses humildes é aquele que se submete a Deus, né? Aqueles que cumprem, né, as leis de Deus. E ao contrário dos orgulhosos que até não consideram a Deus, né? Que se acham melhores do que os outros, que acham que sabem tudo. Então esses humildes, né, que aceitam que são imperfeitos, né, que precisam melhorar, que aceita o Deus de coração, é para eles que estão reservados o reino dos céus, né? Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, o orgulho é derivado do egoísmo, né? Então, infelizmente, ainda o egoísmo predomina na maioria dos habitantes do planeta Terra, né? Por isso que acabam sofrendo as consequências, o mecanismo da lei de ação e reação. Então, as aflições que nós sofremos, sofrimentos, são consequências de atos de orgulho, de egoísmo, né? De outras existências e da existência atual também. Então precisamos deixar o egoísmo de lado, deixar o orgulho de lado e sermos humildes. A expressão reino dos céus merece maiores esclarecimentos, né?
Durante muito tempo, o vocábulo céu foi entendido como um lugar circunscrito, né? Aquela ideia de espaço do céu, né? Que a gente aprendeu desde criança, né? Do céu, do inferno, do purgatório, né? Essa concepção ainda é alimentada por muito, que costuma delimitá-lo como regiões superiores dos planos espirituais. Céus, no plural ou singular, sugere a ideia de plano mais elevado. As faces inferiores do inferno, por sua vez, são os campos vibracionais trevosos e infelizes. Mas, na verdade, o céu, tanto o céu como o inferno, são estágios de consciência, né? Então, se nós nos elevarmos espiritualmente, elevarmos nossa sintonia vibratória, quando desencarnarmos, nós vamos estar nesses céus, entre aspas, né? Ou seja, no estágio de consciência elevado, num plano vibratório, espiritual, vibratório bem elevado, né? Conforme nossa sintonia vibratória. Para aumentarmos, elevarmos nossa sintonia vibratória, precisamos elevar nossos pensamentos, praticar, termos bons sentimentos e praticarmos boas ações, né? Seguindo o roteiro das bem-aventuranças. São 11h31. Nós vamos agora para nossos apoiadores culturais da Rosário FM. E logo após, retornamos com a discussão do tema. Olá, amigo ouvinte. Estamos de volta para continuar uma discussão sobre o tema hoje, as bem-aventuranças. Então, antes da divulgação do apoio cultural da Rosário FM, havia falado sobre a primeira bem-aventurança, né? E vamos falar das outras 7 bem-aventuranças que Cristo, no Sermão do Monte, divulgou, né? Então, a segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4, né? Quem são essas pessoas que choram? São as pessoas que estão sofrendo o peso das provas e expiações, né? Que estão sofrendo as aflições decorrentes das nossas imperfeições, né? Os que choram são considerados bem-aventurados, porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse, jamais como uma manifestação de desespero, né? Então, esses que enfrentar essas aflições, os sofrimentos, sem murmurar, com resignação, serão consolados. Lembrar que se a gente ficar murmurando, quando a gente passa por um sofrimento, ficarmos culpando Deus e dizendo que Deus é injusto, vai gerar uma nova dívida.
e teremos que pagar. Então, esses que saberão enfrentar, né, essas aflições e sofrimentos com resignação, sem murmuração, serão consolados. E o consolo é encontrar a felicidade, né? É encontrar o reino dos céus. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, que está lá escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 5, né? Então, a inteligência e a lucidez da mensagem do Evangelho não pretende apontar os mansos como passivos ou apáticos, né? Não quer dizer que a pessoa essa mansidão que Jesus se refere não é a pessoa que chega ali, é agredido, apanha qualquer... Não é aquela pessoa, mas se chama vulgarmente de besta, não. Os mansos que Jesus se refere são aqueles que têm aberto o coração às claridades espirituais. São os que atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante do bem. São as pessoas que abrem mão de padrões personalísticos em favor da doação de valores que, por certo, agasalharão os filhos do Calvário ao influxo da verdadeira solidariedade. Então Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes, né? Então Jesus condena o sentimento de ódio, o sentimento de inveja, de raiva, né? Ele condena a violência tanto física como a violência psicológica, a violência verbal. Ele condena. Então, os mansos são essas pessoas que não cultivam o sentimento de ódio, de raiva, né? E que não usam da violência contra o seu próximo, nenhum tipo de violência. Esses são os mansos, né? A outra bem-aventurança, a próxima, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, que está lá escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 6. A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústias, dores e frustrações. Quer dizer, mais uma vez, é resultado do mecanismo da lei de ação e reação. Se nós errarmos, temos que pagar. Ou a gente paga aqui, nessa encarnação, ou pode pagar no plano, lá quando tivermos no plano espiritual novamente, ou na próxima encarnação, né? Ou a gente pode pagar assim, por cotas, né? Pagar uma parte aqui, nessa vida aqui, lá no mundo espiritual, e depois na próxima encarnação, né? Nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. A respeito disso, Allan Kardec esclarece: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, um homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Então, você já imaginou se nós não fôssemos punidos pelos erros que cometemos? Então, confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Por isso, a necessidade das aflições, para que a gente possa se tocar que a gente falhou alguma coisa. Se a gente sofre, porque cometemos erros, né? Deus não pune suas criaturas por questão de vingança. Ele pune visando para que elas progridam, porque o fim, Deus quer que todas as suas criaturas um dia atinjam a perfeição. Então, por isso teremos que passar por vários
e evoluindo, né, até um dia atingir a perfeição e não haver mais necessidade de reencarnar. A outra bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que é ser misericordioso? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, a gente tem que ter compaixão com o nosso semelhante, né? A gente tem que esquecer as ofensas e perdoá-las, né? Para que a gente possa ser perdoado. Sei que é difícil a gente ser ofendido, né? Alguém fazer mal a gente e a gente perdoar. Tem pessoas até que chegam e dizem assim: eu perdoo, mas perdoa de boca, mas de coração não perdoou. O verdadeiro perdão é quando você esquece das ofensas, de verdade, né? Sendo assim, a capacidade para amar e operar no bem está na base de todo o sistema de elevação para Deus. O irmão X, Humberto de Campos, nos informa o que é ser misericordioso, né? Ele fala aqui: bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existe criatura sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta, da dificuldade, receberão apoio e colaboração de quem necessite. Então nós temos que praticar a fraternidade com todos, não importa, sejam pobres, sejam ricos, branco, preto, não importa a religião, né? Se a pessoa é boa de coração ou mal, nós temos que ter misericórdia, né? Ser fraternos com todos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo de coração? É ter a alma purificada, é não ter nenhuma maldade no coração, né? Aqueles que não possuem manchas morais são os puros. Então, o esforço de purificação desenvolvido ao longo das reencarnações é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais límpida, mais nítido é um coração puro, reflete a luz divina. Um coração limpo é, no dizer evangélico, o sentimento destituído de maldade, capaz de perceber, sentir e operar no bem pela prática da caridade. Para tanto, é importante se ajustar aos princípios evangélicos e espíritas, incorporando-os como regra de conduta. Um coração limpo reflete sempre a grandeza e a bondade do Criador, né? Então, somente através de várias reencarnações, né, nos estágios evolutivos, a gente vai alcançar essa pureza de coração, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, que está lá escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ele chama atenção aqui para uma coisa, né? Que há uma diferença fundamental entre pacífico e pacificador. Pacífico é um amigo da paz, é aquele que não quer conflito com ninguém, né? Não quer guerra com ninguém, quer uma convivência pacífica. Esse é o pacífico. Agora, pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. O pacífico, às vezes, pode ser passivo. O pacificador necessariamente tem que ser ativo, atuante. O maior pacífico e pacificador do mundo, o ser humano mais humilde que passou na Terra, que exercia essa autoridade com humildade, foi o Mestre Jesus, Jesus Cristo, né? E ele deixou uma lição para nós, essas bem-aventuranças. Se nós, a partir de hoje, procurarmos seguir esse roteiro deixado por Jesus Cristo, nós adiantaremos nossa evolução espiritual, né? Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico, perdoando os algozes, os agentes da crucificação, tornou-se pacificador. Quer dizer, em momento algum ele acusou o Pai de injusto, em momento algum ele acusou aqueles que executaram a sua crucificação de injustiça, né? Em momento algum ele murmurou, ele aceitou de boa, né? Sabemos que Deus é Pai de todos nós, mas por orgulho ou amor próprio, nem sempre o homem reconhece a paternidade divina. À medida, porém, que se estreita os laços entre a criatura e o Criador, passamos a nos ver como irmãos. Tomamos consciência assim da posição de filho de Deus. A pessoa que trabalha na redução de dificuldades e de discórdias produz paz e entendimento entre os homens. Reflete o pensamento divino no campo em que está posicionado.
agindo como verdadeiro filho, a honrar com todos os méritos o Pai de bondade e misericórdia. Pergunta a você, amigo ouvinte, você procura, na sua convivência diária de família, com os amigos, no trabalho, ser uma pessoa pacífica? Ou você é aquela pessoa que qualquer coisa procura encrenca? Então, reflita. E ao final, se a resposta for não, procure então, a partir de hoje, mudar seu comportamento, né? Então a gente tem que procurar sempre viver em paz com o nosso semelhante. Mesmo que aquele semelhante, aquele irmão seu, seu familiar, aquela pessoa da sua convivência diária, do trabalho e tudo, às vezes procure lhe prejudicar, né? Procure lhe maltratar, lhe fazer mal. Eu sei que é difícil, mas vamos ter misericórdia com esse irmão, né? Vamos perdoar. Só assim a gente vai exercer a paz, né? Ser pacífico. Bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Em nosso mundo, raramente acatamos o código de justiça trazido por Jesus, ilustrado com os próprios exemplos. O discípulo fiel, porém, deve insistir na vivência do Evangelho, ainda que sob o peso de sacrifícios. Realmente é um sacrifício. Seguir essas bem-aventuranças, esse roteiro, não é fácil, né, gente? A gente mudar nosso padrão de comportamento, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, dos prazeres mundanos, né? Abrir mão, para passar a valorizar mais as coisas espirituais, em detrimento das coisas materiais. Infelizmente ainda vivemos num mundo em que a gente valoriza muitas coisas materiais, valoriza muitos prazeres mundanos, né? E em detrimento da coisa espiritual. Então a gente tem que procurar viver mais espiritualidade. Só assim a gente pode alcançar essas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que sofrem a perseguição ou a incompreensão por amor, solidariedade, a ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível o sagrado interesse da humanidade, servindo sem cessar o engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilita a transferência justa para a atividade do plano superior. Então, resumindo o que foi dito aqui hoje sobre as bem-aventuranças, né? Jesus, quando subiu ao monte, no famoso Sermão do Monte, ele falou para uma multidão onde a maioria vivia sofrendo muito, né? E buscava o consolo. Ele falou, então ele trouxe essa esperança para aquelas pessoas, de que aquele sofrimento, aquelas aflições, né, que eles viviam naquele momento, eram passageiros, e que aquilo ali um dia acabaria. Mas para que acabasse aquelas aflições, aquele sofrimento, e aquelas pessoas pudessem alcançar o reino dos céus, a felicidade, teria que seguir um roteiro. E esse roteiro foram as bem-aventuranças anunciadas por Jesus Cristo, né? Então, para que a gente alcance essas bem-aventuranças, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, né? Nós temos que procurar nos autoconhecer. Só nos autoconhecendo que a gente vai descobrir nossas imperfeições, né? E procurar combatê-las. Para isso, primeiro, nós temos que praticar a primeira virtude mais importante, que é a humildade. Se nós não formos humildes, nós não praticaremos outras virtudes. Somente através da humildade é que a gente vai reconhecer nossas imperfeições, os nossos erros e procurar combatê-los, né? Queremos aqui deixar, né? No dia 30 de novembro, o Centro Espírita Jesus de Nazaré estará completando 41 anos. E, em comemoração ao 41º aniversário do Centro Espírita Jesus de Nazaré, nós teremos a palestra do palestrante Jorge Erralá, né? Ele é lá de Rondônia, ele anda peregrinando por todo o Brasil, né, fazendo palestras, e estará aqui em Itaberaba, se Deus quiser, no dia 30, pela segunda vez, né? Porque esse ano, porque ele já teve agora recentemente no nosso Centro Espírita, e estará aqui de novo para fazer uma palestra. Então, amigo ouvinte, vocês estão convidados para o 41º aniversário do Centro Espírita Jesus de Nazaré, né? Fundado em 1977. Também queria aqui deixar alguns avisos importantes sobre os nossos centros espíritas. Nós temos o Centro Espírita Gelva, né? Que ele
do Grupo Espírita Luz, Vida e Amor. Temos aqui o CEAL, que é o Centro Espírita Amor e Luz, que fica na rua 18 de maio, número 413, centro, onde lá é realizado o estudo do Evangelho e Meditação, às quartas, das 19h30 às 20h30. E o Centro Espírita Júlio Nazaré, que é o Centro Espírita mais antigo, localizado na rua Praxedes Andrade, número 255, centro. Onde temos a realização da palestra pública às quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Mais uma vez aqui, vamos divulgar aqui nossos apoiadores culturais, né? Ótica Torres, Avenida Luiz Fernandes Serra, número 96 Centro, telefone 3251-1809. Há 43 anos, cuidando da sua visão. Casa das Frutas, Rua Alfredo Heine, número 88 no centro, fone 75-3251-1076. Delicatessen Flor da Chapada, Rua Rubens Ribeiro, número 27, telefone 3251-1832. Óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo. A Avenida Luiz Fernandes Serra, número 121 no centro, fone 75-3251-7369. 1000 watts, Rua Flávio Silvani, número 81 e Rua da Estação, número 60. Telefone 75-3251-2278 e 3251-3190. Âncora Boa Toda, Rua Rui Barbosa, número 1765, na Escurinha, 75-3251-1532. São 11 horas e 59 minutos. Estamos finalizando o nosso programa e agora com a prece final. Mestre Jesus, quero te agradecer mais uma vez por ter me conduzido aqui ao estudo da Rosário FM, ter permitido que eu levasse ao amigo ouvinte de diversas religiões, não importa a religião, ao católico, ao espírita, ao evangélico, ao judeu, ao adepto candomblé, ter levado o seu evangelho. Pedimos também que tenhamos um domingo e uma semana de luz e de paz, que assim seja.